O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de engano que saíram de sua boca. Palavra da salvação. Essa semana nós estamos vivendo os últimos dias do tempo. Eu não me escuto direito por causa do barulho do ventilador. Essa semana nós estamos vivendo a última semana do tempo do Natal. Esse tempo tão bonito, mas ao mesmo tempo tão curto. No domingo que vem nós vamos celebrar o batismo do Senhor. E o Evangelho de hoje está muito ligado com a solenidade de domingo. Explico por quê. A sequência dos passos de Jesus que Lucas apresenta é a seguinte: quando começa o ministério de Jesus? Quando? Seu batismo. Jesus não tinha necessidade nenhuma de ser batizado, porque ele é Deus. O Espírito de Deus já estava com ele desde antes da criação do mundo. Isso é fato. Mas podemos dizer assim, os santos padres da igreja vão afirmar isso também, que humanamente Jesus também foi apresentado ao mundo como Senhor e Deus em algumas ocasiões. Por exemplo, no Natal nós temos a manifestação, celebramos no domingo passado, a solenidade da Epifania, a manifestação do Senhor. E no domingo seguinte nós celebramos o batismo do Senhor, que também é uma manifestação. Jesus está no Jordão e lá desce sobre ele o Espírito. E aqui o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito. O Espírito desce sobre Jesus e o império
narrativa evangélica, primeiro tem o batismo, depois vem o deserto. E no deserto, Jesus sofre as 3 tentações da carne contra ter o poder e o prazer. E vencidas as tentações, o diabo se retira, e diz o evangelista, para tentá-lo em outro momento. O diabo se retira, e aí a sequência disso é esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, fortalecido pelo Espírito, marcado pelo Espírito, coberto pelo Espírito, em semelhança de Maria. Maria também foi coberta pelo Espírito. Jesus também no Espírito, e agora não só o Deus, mas também o homem. Jesus está pleno do Espírito. Ele vai até a sua cidade natal, Nazaré, e entra na sinagoga de Nazaré. Essa palavra sinagoga, ela é usada no Evangelho para designar 2 coisas: o lugar e a reunião. O lugar e a reunião. O lugar seria a própria sinagoga, né? O templo. O templo está em Jerusalém, mas as sinagogas são as pequenas igrejas, né, dos judeus. Mas também sinagoga seria a nossa assembleia. Uma reunião de judeus é uma sinagoga, uma reunião de cristãos é uma assembleia, né? Então, uma assembleia. E aí Jesus entra, mas é no sábado. Então Jesus entra onde? Uma sinagoga mesmo, né? As 2 coisas, reunião e o lugar. E cada detalhe do Evangelho é muito significativo. Primeiro, Jesus entra e, guidando o livro do profeta Isaías, ele abre o livro e ele procura uma passagem. Ele não abre a êxito e lê. Ele acha uma passagem, quer dizer que ele estava procurando essa passagem. E a passagem do livro do profeta Isaías é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a sua unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Jesus faz a leitura de pé. Quem opera, opera em pé. Quem faz algo faz em pé. Mas depois ele se senta. E antes de se sentar, ele entrega o pergaminho enrolado para o assistente, o ajudante. Isso tudo tem um sentido muito profundo, né? Jesus veio a este mundo, abriu o ano da graça, que não é um ano, são 360 dias, é esse tempo que nós estamos vivendo. Enquanto a igreja vive sem o seu esposo, nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Jesus deu a sua palavra, comunicou a sua palavra e sentou-se. Sentar é próprio de quem julga, como virá o Senhor para julgar os vivos e os mortos. Então, são os 2 momentos: o momento em que Jesus anuncia e depois o momento em que Jesus se senta para, no fim das contas, nos julgar. Então, essa posição do rei, o rei permanece sentado. Mas é interessante que Jesus entrega o pergaminho antes a um assistente, ou seja, nós poderíamos dizer, a igreja tem a missão de guardar a Escritura e também de proclamar a Escritura, as Sagradas Escrituras, né? Aquilo que está contido no depósito da fé, as Sagradas Escrituras, a missão da igreja é guardar. E quem é a igreja? Quem é a Assembleia hoje? A Assembleia hoje, assim como acabei de explicar, se refere à igreja, templo, mas também se refere à igreja, reunião, gente. Quem é que tem a missão de guardar o depósito da fé? Claro, os bispos, os padres, mas cada fiel católico tem a missão de guardar o depósito da fé, de conhecer
conhecido a fé. E uma vez que a palavra foi anunciada, todos nós somos corresponsáveis pela difusão do reino. E aqui Jesus traz uma coisa que é maravilhosa, né? Existe uma dualidade nesse evangelho que é muito interessante: o rei e os pobres. Jesus é o rei, mas ali, digamos assim, ele está como pobre, está desprovido da sua glória, se esvaziou da sua glória para comunicar alguma coisa. Qual é a comunicação que Jesus faz? Qual é o anúncio? O anúncio é: eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. Quem eram os pobres no tempo de Jesus? Para além da análise sociológica da viúva e do órfão, os pobres eram aqueles que não tinham Deus, aqueles que não conheciam os profetas e nas Sagradas Escrituras, o que está em perfeita ordem com o anúncio do Natal, porque a epifania do Natal é dirigida primeiro a Maria e José, que são judeus, mas na sequência para os pastores, que são pagãos, e depois para os reis magos, que são pagãos. Os gentios não possuem a Sagrada Escritura, nem a profecia e nem a fé em Deus. Três coisas: Trindade. Jesus veio anunciar a Trindade, Jesus veio colocar a lei, os profetas, a Escritura para quem não conhecia. Esse é o anúncio que ele faz. Esses são os pobres. E aí eu pergunto se nós temos pobres nos dias de hoje. Está cheio de pobres, né? Proporcionalmente nós temos mais pobres agora do que no tempo de Jesus, porque o mundo agora está mais habitado do que naquele tempo. Se a gente for contar, hoje em dia tem muitos pobres, muitas pessoas que precisam do anúncio do Evangelho. E então Jesus proclama a libertação dos cativos, a recuperação da vista aos cegos e a libertação dos oprimidos. Todas essas palavras, como diz, têm um sentido profundo, né? A cegueira, a opressão, são frutos do pecado. A cegueira, de modo especial, é fruto de um desconhecimento da verdade. As pessoas que não conhecem a verdade são cegas, não enxergam. Os oprimidos são aqueles que vivem sob o jugo do pecado. Então, para quem Jesus veio? Para estes. E aqui apresento de novo o que eu falei no início: a dualidade, a riqueza de Deus e a pobreza do ser humano. Gente, quem é pobre aqui sai ganhando. Quem é pobre está seguindo Jesus, tem vantagem. E não falo pobre sociologicamente, esse tipo de pobre aqui que eu expliquei. Quem está oprimido, quem está cego, quem não conhece a Deus, quem não conhece os profetas, quem não conhece as Sagradas Escrituras, está na vantagem. Por isso que Jesus diz: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. E aí entra uma coisa que diz o Salmo, é muito bonito, né? Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus. Ele há de livrá-los da violência e da opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. O sangue de quem? O nosso, dos pobres de espírito. Quem não se fizer pobre não vai entrar no reino dos céus. Enquanto a gente achar que tem uma coisa, a gente não vai entrar no céu. Hoje eu contei com uma pessoa a parábola do monge e do prego. Você já ouviu falar da parábola do monge e do prego? Não? Diz que tinha um monge que era muito santo. Muito santo. Então o monge decidiu se retirar para o deserto e lá vivia numa caverna onde ele tinha a sua túnica e um prego, onde ele pendurava a túnica antes de dormir, porque dormia no chão, não
queria sujar tanto assim a sua túnica, né? Então, se levantava, punha a túnica, ia meditar no ermo, no mato, comia o que achava na natureza, era procurado pelas pessoas um homem considerado um homem muito santo, mas o demônio, vendo aquilo, resolveu incomodar, como sempre. Ele acha sempre uma brecha. E foi lá e roubou o prego onde o monge pendurava a túnica. E para surpresa de todos, quando o monge voltou para sua caverna e não encontrou o prego, ele entrou em desespero, porque o seu prego tinha sumido. Moral da história: muitas vezes a gente se apega a um prego. A pessoa pode ser pobre do jeito que for, mas tem um apego. Enquanto nós não nos livrarmos de todos os nossos apegos, a gente não entra no céu. Isso é muito sério. O nosso único apego precisa ser Deus. E apegar-se a Deus significa admitir o nosso fracasso como pessoas. Humanamente, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Somente quando nós temos a graça de Deus é que a gente faz alguma coisa. A graça de Deus supõe a nossa natureza, é maior do que a nossa natureza. Quem coloca Deus de lado não faz nada. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me conduziu. Quem não andar debaixo da ordem, da lei do Espírito, não vai viver, vai perecer. E com muita facilidade a gente faz isso. Nós estamos caminhando na fé, a gente está buscando, mas existe um orgulho que já vem lá no Éden, né? Nós queremos ser semelhantes a Deus, né? No fundo do nosso coração, a gente quer ditar as regras da nossa vida. A gente não confia suficientemente em Deus. E o Evangelho dessa semana falava isso também, né? O coração dos discípulos estavam endurecidos. Eles viram Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães, eles viram Jesus andando sobre o mar e eles ficaram com medo. E o povo que viu o milagre, que era pobre, que não tinha fé, por assim dizer, que não era discípulo, que não andava junto com Jesus, o povo aceitou o milagre, recebeu, comeu o pão, ninguém questionou nada de onde que veio, 5.000 pessoas, da onde tinha nada de comida. Mas os discípulos que viram o milagre não acreditavam. Muitas vezes nós que andamos com Jesus, que vemos o milagre, não acreditamos no poder de Deus. E para nós está o salmo de hoje: dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus. Quem é o Rei? Jesus é o Rei. Ele tem o poder, Ele é o ungido. Nós somos simplesmente seus. Claro, Jesus nos chama de amigos, né? João 15, mas antes, servos inúteis. Se a gente não entender isso, acredito que a gente não entendeu nada. A gente fica igual o monge e o prego. Nós e as nossas fragilidades, nós e os nossos pregos, que a gente se apega a eles, né? Então, que a gente possa hoje, nessa quinta-feira de adoração, entregar mais uma vez a nossa vida ao Santíssimo, a Jesus, porque Ele quer ser o Senhor da nossa vida. A questão é que às vezes a gente não deixa. Nós somos muito preocupados com a nossa vida, tão preocupados que a gente tira Deus da equação. A gente é tão preocupado com a nossa vida e nós queremos resolver tudo, mas não é assim. Deus é amor, e se Deus é amor, a gente precisa viver no amor, viver nos seus mandamentos. Convido você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça um instante.